Muito bom. Então, hoje nós, dentro dessa sequência, né, de estudos extraídos aí do breve catecismo, na verdade, estudos levantados a partir das questões do breve catecismo de Westminster, hoje trabalharemos com a pergunta de número 31, que é: o que é vocação eficaz? E aí eu peço o auxílio para que seja lido. Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual convence-nos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminando nossos atendimentos pelo conhecimento de Cristo, e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Ponto. Então aí a vocação é definida como obra do Espírito Santo, o Senhor atuando em nossas vidas, e isso, por ser obra plenamente divina, ela é completamente eficaz. Então, para nós, uma certeza: se Deus realizar um chamado, vocação é chamado, ok, pessoal? O chamado eficaz, né? Dentro da tulipe ali, daquilo que é organizado a respeito dos 5 pontos do calvinismo, é a graça irresistível. O Senhor, de forma poderosa, nos chamando para Ele, ok? Então, nós cremos que o ser humano em si mesmo está numa situação delicadíssima, ele está morto espiritualmente por conta do pecado e ele precisa do poder de Deus para que responda ao chamado de pertencimento a Jesus Cristo. Então, obviamente, a obra tem que ser totalmente realizada por Deus. Ele está completamente limitado em si mesmo. Estaremos analisando hoje alguns versículos. O primeiro deles é 1 Tessalonicenses 2:13, ok? Quem pode ler, por favor? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que nos ouviste, que Deus acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Aqui é um contexto de Paulo falando de forma muito positiva, né, a igreja de Tessalônica, e reconhecendo que aqueles irmãos receberam a doutrina apresentada, o ensino apresentado por Paulo de forma muito positiva. Mais do que positivo, eles receberam essa palavra, esse ensino, como palavra de Deus. Então eles reconheceram verdadeiramente que Paulo estava de forma verdadeira como um apóstolo de Cristo, um mensageiro de Cristo. E Paulo apresentou para eles ali compreensões sobre o cumprimento do Antigo Testamento. Paulo apresentou para eles o que era de fato anunciado na Antiga Aliança, que se cumpriu perfeitamente em Jesus Cristo. Esses homens entenderam que tudo aquilo era palavra de Deus. E aí, como resultado dessa palavra pregada, Paulo define que foi o resultado dela, a atuação dessa palavra entre os tessalonicenses foi eficaz. Foi eficaz. Então, a palavra de Deus sendo entregue a alguém, um povo, e essa palavra administrada pelo Espírito Santo, ela será eficaz. Ela é eficaz. Quando a palavra de Deus não é eficaz na vida de alguém? Quando essa palavra, que é verdadeiramente a palavra de Deus, não é acompanhada da graça para que essa pessoa desfrute, pelo menos naquele momento, da salvação, do novo nascimento em Jesus Cristo. Portanto, para que alguém reconheça que a palavra anunciada, a palavra pregada é de fato a palavra de Deus, essa pessoa precisa da parte de Deus receber graça, auxílio. E o resultado é eficaz, é infalível. Um outro versículo, Atos 2:37, o texto diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração,
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, um grupo de pessoas ouvia os apóstolos ministrando a palavra. Resultado daquela pregação, resultado daquilo que foi anunciado de forma tão impactante. O que aconteceu aqui foi a pregação de Pedro depois ali do Pentecoste. Lembra disso? Quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos em obediência a Cristo. Ok, depois de tudo isso, Pedro se levanta, prega a palavra e muitos daqueles ouvintes, eles chegaram nessa definição. O que nós faremos agora? Porque a palavra que foi pregada mexeu com o coração, mexeu com o íntimo, algo foi trabalhado lá dentro. Então, o que fazer a partir de agora? O que aconteceu aqui, meus irmãos? A palavra do Senhor, cheia da administração do Espírito Santo, a graça foi eficaz na vida daqueles ouvintes e trabalhou. E aí o que eles precisavam então? Instrução. O que eu faço com isso que mexeu com a minha vida agora? Um outro texto, Atos, capítulo 26, versículo 18. Leiam, por favor. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ok. Aqui uma definição sobre como a vocação, o chamado age. Um morto precisa ter o seu olho aberto. Isso aqui explica muito porque que muitas e muitas pessoas são chamadas a um reconhecimento de sua miséria, de seus pecados, e não ouvem. Porque para ter esses olhos abertos, o poder do Senhor precisa agir. Olha o que é apresentado aqui. Abrir os olhos e converter. A pessoa presa no pecado, ela não sabe bem o que está vivendo. Ela pode ter ciência de que tantas coisas que faz, que pratica, são coisas indevidas, mas ela precisa da graça de Deus para ter os olhos abertos e se enxergar. Ela precisa se ver como um pecador, uma pecadora, que precisa de um Salvador para que seja então tirada desse lamaçal, desse pântano, dessa sujeira que leva para a morte. Alguma pergunta? Tranquilo? Ezequiel 36, 25 a 27 diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. O que está sendo anunciado aqui em Ezequiel? Isso aqui é profético. E quando se cumpre isso? É no novo nascimento, muito bem, Vilmar. Então é no novo nascimento, resultado do Espírito Santo atuando na vida de alguém, que um coração de pedra será substituído por um coração de carne. Claro que isso aqui é metafórico, são exemplos. Ninguém tem verdadeiramente coração de pedra, mas o coração está petrificado para as coisas de Deus. A pessoa precisa de uma novidade de vida. Isso só será estabelecido pelo Espírito Santo. No domingo passado, nós falamos sobre a promessa de Jesus Cristo para os seus discípulos da vinda do Espírito Santo, do Consolador. E é isso que desfrutamos hoje. Se alguém entende que um presbiteriano é frio, não valoriza o agir do Espírito Santo, está muito enganado. Nós, em nossa confessionalidade, somos completamente dependentes do agir do Espírito Santo. Nós nos importamos amplamente
com aquilo que o Espírito Santo tem observado em nossas próprias vidas? Se, quando falamos de santificação, temos plena certeza de que somente o Espírito Santo pode nos santificar? E que quando buscamos essa santificação, estamos sendo muito interessados no agir do Espírito Santo em nossas vidas. Se alguém verdadeiramente nasceu do Espírito Santo, desfruta de um novo nascimento, então essa pessoa pode se ver de fato como um discípulo de Jesus Cristo. E essa pessoa de maneira alguma poderia estar menosprezando tudo aquilo que é obra do Espírito em nós, que é fruto do Espírito Santo em nós. O andar em amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, se importar, auxiliar, amar a palavra do Senhor, tudo é obra do Espírito Santo. A maneira mais prática de ter um falso fervor do Espírito Santo é não amando a palavra. Pode ler, por favor, Gelson. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha, nós poderíamos parar esse estudo por aqui. Porque a riqueza que há em 2 Timóteo 1,9, de ir usar de um suposto livre-arbítrio para decidir pela salvação sem que o Senhor tenha feito algo antes, então seria pelas obras dos homens. A habilidade humana seria fator determinante para que uma pessoa fosse salvo por Jesus Cristo. Dá para colocar a vontade humana acima do sacrifício de Jesus? Dá para colocar a vontade humana acima dessa vocação, essa santa vocação que o Senhor aplica em nós de forma tão amorosa, tão graciosa? E aí, o apóstolo Paulo amplia a compreensão, afirmando que não foi pelas obras, mas foi por determinação e graça. Quem determina alguma coisa nessa existência é Deus. É Deus que vai determinar quando cada um se entregará a Ele mesmo. Deus determina, e aquilo que Ele determina não fica limitado a absolutamente nada, irmãos. Outro texto, Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo estava falando de salvação, educando, discipulando os filipenses. E aí, dentro dessa saúde de ensino das coisas de Deus, ele afirma, é Deus quem efetua. Ponto. Na vida da pessoa, não é ao redor dela apenas. É Deus quem faz na pessoa tanto querer como realizar. Ah, mas não tem cabimento. E a minha vontade? Sim, você tem uma vontade. Deus não respeita. Deus não se prostra à vontade do homem. Paulo define que tanto querer quanto realizar será segundo a sua vontade. Boa vontade. Já pensou? Deus respeitar a minha vontade? Caminhando mais um pouquinho, João 6,37. Leia, por favor. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ok, meus irmãos? João 6, 44 a 45. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha a harmonia dos textos, ainda em João 6. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ou seja, o Pai tem um povo a ser entregue ao Filho. Ninguém vai mudar isso. O Pai concede a uma pessoa a graça de olhar para Jesus Cristo e reconhecer que Ele, e somente Ele, é o Salvador. Jesus Cristo afirma
e não uma única vez, que o resultado da graça de Deus na vida dessa pessoa, fazendo com que ela reconheça que Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, é o Salvador dos seus pecados e da consequência dos pecados, que é a morte, então essa pessoa, no último dia, será protegida por Cristo. Ressuscitará para a vida. A morte não vai mais prevalecer, tampouco a morte eterna. Há uma segurança em Cristo. Isso é para sempre. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe para que a nossa fé, que hoje é obra do Espírito Santo, resulte em santidade ao Senhor, em vida de louvor para a glória de Deus. Que nós vivamos cheios do Espírito Santo, muito gratos por tudo aquilo que Ele nos tem concedido, e que essa vida de reconhecimento que o Senhor, e somente o Senhor, nos salvou e nos preserva, e isso para sempre, nos leve então a uma vida dedicada, separada para tudo aquilo que o glorifica. Vamos orar nesse sentido.